Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar estudando a convecção externa e especificamente nós vamos trabalhar agora com o cilindro em escoamento cruzado. Se vocês se recordam, nos vídeos anteriores nós falamos basicamente da superfície plana. Superfície plana e paralela ao escoamento, né? Então a curvatura era zero, ou até mencionei, né, se a curvatura fosse bem suave, tipo a tampa do motor de um automóvel, coisa assim, aquela aproximação da placa plana funciona bastante bem. Então o exemplo mais comum são superfícies planas ou levemente curvadas que ocorrem no nosso dia a dia, né, da indústria, da nossa profissão de engenheiro. Uma outra geometria muito comum quando se trata em sistemas, equipamentos de transferência de calor, é um cilindro, né, com escoamento cruzado. Então imagine que isso aqui é um tubo, por exemplo, está passando vento ao redor, por exemplo, o radiador do automóvel, né, é algo parecido com isso, tá certo? Nós já estudamos o cilindro escoamento cruzado lá em mecânica dos fluidos, onde nós calculamos a força de arrasto, se vocês lembram. Isso que provoca uma força, né, que tende a empurrar esse cilindro. Trabalhamos com a esfera bastante no sentido do escoamento. Agora a gente não está mais interessado na força de arrasto, estamos interessados em saber o calor que esse fluido retira desse tubo. Imagina que um tubo de água quente, por exemplo, o ar vai resfriar essa água que passa dentro desse tubo. Ou ao contrário, imagina que isso aqui é um tubo passando água gelada num sistema de refrigeração, e o ar quente, que eu quero, é o ar atmosférico que eu quero condicionar, né, que eu quero resfriar, está passando por fora, tá? Se vocês lembram, aqui atrás forma a esteira viscosa. Na esteira viscosa existe turbulência, né? E toda essa região da esteira viscosa, que o pessoal chama de vácuo, né? Lembrando que na esteira viscosa a pressão é menor que o PATM. Nessa região, aquelas hipóteses de camada limite não são mais válidas. A camada limite se rompe, não faz mais sentido falar em camada limite aqui. A camada limite inicia aqui no começo, vai crescendo, ela vira turbulenta e depois ela chama de escola. Escola, um buraco, tá? Forma um vácuo. Por isso que a gente chama isso de vácuo. Se fosse um automóvel, a gente falou sobre isso em McFlu, né? Se fosse um automóvel, ele forma um buraco no ar, digamos assim, uma pressão mais baixa que a atmosférica. Ou seja, aquelas teorias da camada limite, que nós tínhamos pressuposto dP dx, se vocês lembram, igual a zero, agora não vale mais essa hipótese. A pressão inicialmente ela aumenta com x, depois diminui, no início ela diminui, depois ela aumenta aqui no final. Existe, isso aqui agora é diferente de zero. Então aquelas soluções não valem mais. E devido à presença da esteira viscosa, turbulência, buraco, né, rompe a camada limite, muito difícil de determinar analiticamente. Até é possível determinar analiticamente para velocidades muito baixas, que nem tem interesse tão grande na engenharia, tá? Imagine fosse um óleo muito viscoso andando muito devagarinho. Aí essa esteira viscosa não iria se formar. Aí teria solução analítica para isso. Só que na prática isso quase nunca ocorre. Então a gente deixa de lado e vamos para os experimentos. Da mesma forma, a gente trabalha com números adimensionais, né? Número de Nusselt. Observe que agora é Nusselt D e não mais Nusselt L. Lembrando que quando era Nusselt L era a média ao longo de um comprimento L de uma placa, e aqui aparecia L também. Agora a gente está falando de Nusselt D, que é uma média ao longo de um cilindro que tem o diâmetro D, tá certo? Então troca o L pelo D na definição do Nusselt. De novo, ele vai ser adimensional, né? Porque tanto o L quanto o D tem a dimensão de metros de comprimento. Então, do ponto de vista da análise adimensional, não muda nada trabalhar com L ou com D, mas quando a gente trabalha com cilindro, o comprimento característico é o diâmetro. Quando a gente trabalha com placa plana, o comprimento característico, o comprimento mais importante é o comprimento da placa, tá certo? Então, da mesma forma, o número de Reynolds
Agora não é mais Reynolds X, nem Reynolds L, é Reynolds D. É o número de Reynolds calculado baseado no diâmetro do tubo, certo? O número de Prandtl não muda e, seguindo mais ou menos o mesmo formato das equações que a gente já viu que funcionam razoavelmente bem para a placa plana, é sempre um coeficiente vezes o Reynolds elevado num expoente vezes o Prandtl elevado no outro expoente. Se vocês lembram, por exemplo, essa daqui, ó, vamos pegar da turbulenta, por exemplo. É um coeficiente, uma constante, Reynolds num expoente, Prandtl no outro expoente. Então o pessoal pegou essa forma funcional e ajustou esses coeficientes C e M, essas constantes, ajustou de forma que os dados experimentais de cilindros possam ser descritos por equações desse tipo, tá? Aí valores de C e de M, nosso livro em cropeira apresenta correlações para isso, tá? Tabelas com os valores desse C e M, dependendo do número de Reynolds, ó. Então, para Reynolds muito baixinhos, quanto equivale C, quanto equivale M. À medida que o Reynolds vai aumentando, o C vai diminuindo e o M vai aumentando, tá? Então, eu calculo o meu Reynolds D, de acordo com essa definição. Procuro aqui qual é a faixa de Reynolds específica, tiro o valor de C e M, jogo aqui e tiro o Nusselt médio que vai ocorrer ao longo da placa. Desculpa, ao longo da superfície do cilindro. Ok? Então, essa é a equação uma das equações mais usadas, super simples, né? Bem simplesinha, ó. Só que tem que ter uma tabela junto para tirar C e M. Essa mesma equação pode ser usada para cilindros. O livro chama de cilindros não circulares. Eu não gosto muito dessa expressão, tá? Por exemplo, chamar isso aqui de um cilindro quadrado, tá? Em inglês até pode ser legal, mas a hora que traduz para o português não fica nada legal, né? Cilindro não circular. Mas então entendam que é uma barra, né? Como se fosse uma barra, como se fosse um tubo quadrado, tá certo? Esse tubo quadrado ele pode estar orientado totalmente na horizontal ou inclinado, né? Nesse caso, o diâmetro, o D que aparece aqui, o diâmetro do tubo é sempre a maior dimensão perpendicular ao escoamento. Então, o escoamento está nessa direção, esse valor de D é a diagonal, na verdade. Esse valor de D é o lado do quadrado. Aqui tem a faixa de Reynolds, depois vocês têm que pegar lá no livro, eu vou estar disponibilizando isso também, essa tabelinha para vocês. Vocês vão conseguir enxergar mais direitinho. Aqui é 5 vezes 10 na 5, tá? É 5 vezes 10 na 3 até 10 na 5, o valor de C e de M. Quadrado, hexágono, pouco usado nas duas orientações. Placa vertical, também pouco usado, tá? Muito mais comum é se encontrar essa geometria para tubos, né? E tubos geralmente são cilíndricos. Mas, se eventualmente a gente quiser usar essa expressão aqui para geometrias não circulares, tem aqui também valores de C e de M, tá? E tem uma equação de Churchill e Bernstein que, ao invés dessa aqui que é super simples e tem uma tabela que vem junto com ela, eles tentaram fazer tudo isso aqui numa equação só. Então ficou uma equação um pouquinho mais complicadinha, né? Para efeito de programação em computador, eu usaria essa, né? Porque ela não precisa ficar procurando na tabela valores de C e de M, tá? Programa uma vez, depois está tranquilo, tá certo? Ela vai ser válida quando o Reynolds D vezes o Prandtl for maior que 0,2. Eu posso usar essa tabela aqui. Tanto faz, eu posso usar essa tabela ou posso usar essa equação com valores de C e M dessa tabela. Vai dar a mesma coisa? Não, não vai dar, tá? Garanto que não vai dar. Vai dar aproximadamente igual. Como eu falei para vocês,
essas correlações experimentais, envolve turbulência, essa aqui envolve esteira viscosa, vão dar valores diferentes, tá? Isso aqui é uma média, é a curva que melhor se adapta a uma série de pontos experimentais, que não necessariamente vai dar exatamente igual a essa resposta aqui, tá bom? Dependendo do valor de Reynolds, essa aqui vai dar mais próxima de uma certa média, ou essa aqui vai dar próxima da média no outro valor de Reynolds, tá, pessoal? Inclusive o livro apresenta mais correlações para número de Nusselt em cilindro. Eu escolhi duas aqui só para ilustrar o quão diferente podem ser as coisas, tá? Essas são correlações baseadas em dados experimentais. Muita gente faz correlações desse tipo. Muita gente. Eu, por exemplo, já fiz correlação desse tipo também, que se adapta bem aos meus dados experimentais, tá certo? Essas aqui são as clássicas, digamos assim, são as primeiras, as que surgiram mais genéricas. Então, se a gente começa aí cada vez estudando geometria mais e mais específicas, novas correlações vão aparecendo. Mas essas daqui a gente pode usar, que elas funcionam bem de uma maneira global. Para efeito didático é suficiente, tá? Vocês escolham, usam essa, eu prefiro usar essa daqui. O CIM tirado dessa tabela. Como a gente vai ver no exemplo logo a seguir, tá ok? Então, nunca esqueçam. Eu nem ponho aqui, tá? Porque eu não gosto, mas nem de lembrar, né? Mas isso aqui, tranquilamente, um erro, mais ou menos 25%. Não só essa daqui, tá? Essa daqui também. Qualquer outra correlação que nós já usamos para turbulência na parede plana, né? Ou no cilindro, sempre tenha em mente que erros vão haver. Não vai encontrar duas correlações que dão o mesmo resultado, e não há garantia que nenhum dos dois resultados das duas correlações vão bater exatamente em cima de um experimento que vocês montarem. Tá? Cada experimento tem uma peculiaridade e essas equações são médias. Tá bom? Então, olha só, um tubo circular, diâmetro 25 milímetros, está numa corrente de ar, o ar está a 25 graus e uma atmosfera. A velocidade do ar é 15 metros por segundo e o tubo está perdendo 100 watts por metro. 100 watts por metro. Cada metro do tubo, então imagina que aqui tem 1 metro de tubo, está perdendo 100 watts para cada metro e eu quero calcular a temperatura da superfície. Então, observem que nos dois exemplos anteriores a gente conhecia a temperatura da superfície e calculava o fluxo de calor, a taxa de transferência de calor. Agora nós temos a taxa de transferência de calor e queremos calcular a temperatura da superfície do tubo. Tá? O procedimento é sempre muito semelhante. Nós vamos sempre partir da lei de Newton do resfriamento, que diz que o calor transferido por convecção é um H médio vezes a área vezes a temperatura maior menos a menor. Nesse caso, o tubo perde calor para o ar, perda de calor para o ar, ou seja, TS é maior que 25 graus. Então vai ser TS menos T infinito, certo? Esse é maior que esse, vai dar positivo. Observem que vamos trabalhar com 1 metro de tubo, nós temos o calor de convecção. Quem é a área? A área é a área da superfície do tubo. É πr ao quadrado, né? Não é πr ao quadrado. É π vezes d, que é a circunferência, vezes o comprimento do tubo. Porque a convecção ocorre na superfície lateral. Certo? Então é π vezes o diâmetro, vezes o comprimento do tubo. Que nós vamos chamar de L, pode ser, tá? E dl é a área da superfície. TS a gente não sabe. T infinito é a temperatura do fluido, 25 graus Celsius. E o H, coeficiente de convecção, a gente nunca sabe, certo? Então temos duas incógnitas, TS e H. Precisamos de mais equações. Bom, o H, nós sabemos que o coeficiente de convecção
Médio vai ser, no caso, é sempre Nusselt. O H médio é Nusselt D vezes K dividido por D. Nusselt D vezes K dividido por T. O K, tabela, D, diâmetro. Falta o Nusselt. A média ao longo de toda a superfície é C vezes Reynolds na D. Desculpa, é C vezes Reynolds D no expoente M vezes o número de Prandtl no expoente 1/3. C e M eu tenho que pegar na tabela. C e M eu pego na tabela em função do número de Reynolds. Então, de novo, precisamos calcular o número de Reynolds. Muito parecido, né? Calcula Reynolds, calcula Nusselt, calcula H. Muito bem, o Reynolds, D é a velocidade vezes o diâmetro dividido por Ni. Velocidade, diâmetro dividido por Ni. E Ni, tabela. Tudo bem, até agora, tabela A4. Até agora nada de muito novo, né? Só tem um problema. Quando eu vou lá nessa tabela procurar o valor de Ni, eu vou ter que procurar qual é a temperatura média, a temperatura de filme, TS mais T infinito, para calcular a média, para tirar a temperatura média próxima da superfície, aqui na camada limite, né? É a média entre a superfície e o ar dividido por 2. Só que eu não sei quanto é que vale TS, porque esse é o que o problema quer calcular. O que nós queremos calcular TS. Então eu não sei TS, não posso calcular TF, não posso tirar o Ni, não posso tirar o Reynolds. Então eu estou empacado aqui. O que eu posso fazer? Eu vou usar um procedimento iterativo, onde eu vou chutar um valor de TS, tirar o TF, ir na tabela pegar a viscosidade, calcular o Reynolds, calcular o Nusselt, calcular o H, calcular TS e ver se esse TS que eu calculei é igual ao TS que eu estimei, eu chutei aqui no início. Tá certo? Se quando os dois valores são iguais, a gente chegou no que a gente queria. Então eu vou primeiro estimar TS. Eu vou chutar. Para facilitar a minha vida, bom, primeiro eu tenho que saber que essa temperatura é maior do que 25 graus, né? Mas o quão maior? Então eu vou chutar que no final das contas isso vai dar 350 Kelvin. Por que 350 Kelvin? Porque 350 Kelvin tem uma linha lá na tabela. Daria em torno de 78 graus Celsius, né? Seria uma temperatura média de 78 graus Celsius. Faz sentido. Eu vou chutar esse daqui e vou ver o que vai dar. Então, com essa temperatura, eu posso ir na tabela e tirar as propriedades que me interessam, que são a viscosidade, 20,92 10 na menos 6 metro quadrado por segundo. Peguei lá na tabela. Com essa viscosidade, eu posso calcular o Reynolds D, que é a velocidade, que é 15, o diâmetro, que é 25 milímetros, 0,025 metros, dividido por Ni, 10 na menos 6. Isso vai me dar um Reynolds de 1792. Com esse valor de Reynolds, eu vou lá na minha tabelinha e procuro 1792. Está aqui. C é 0,683 e o M 0,466. Então, com esses valores de Reynolds, eu tiro C igual
0,683 e M 0,466. Então, com C e M, eu posso agora calcular o número de Nusselt e vou escrever aqui Nusselt médio ao longo do diâmetro, jogando esses valores de C e M e Reynolds aqui. C, Reynolds... Ah, faltou o Prandtl. Eu pego lá na tabela também. O número de Prandtl vai dar 0,7. Isso vai dar o Nusselt D de 19,9. Adimensional. Então, com esse Nusselt, eu tiro o valor de H, que é igual ao Nusselt... H médio, né? É o Nusselt D vezes o K dividido por D. O K eu vou pegar lá na tabela também. O K cadê? 0,03 watt metro Kelvin. Vai dar um H de 23,9 watts por metro quadrado Kelvin. Então esse é o H médio. Com o H médio, já estamos aqui, eu vou voltar nessa equação e vou tirar o TS agora. Então ficou o Q de convecção, que é 100. Estão fazendo para 1 metro, né? Então, portanto, 100 é igual H, calculamos 23,9. A área, π vezes o diâmetro, 0,025, vezes o comprimento, 1 metro. Nós estamos fazendo para 1 metro. Pode fazer para 10 metros, e daí vai usar 10 vezes isso, né? Então não vai mudar, a temperatura não muda por causa do comprimento. Certo? O comprimento, se eu botar 10 metros, vai aumentar 10 vezes isso, só que a área também vai aumentar, o L vai ser 10 metros, então sempre se cancela. Então, 1 metro aqui, TS, T infinito, 25 graus Celsius. Com isso, tiramos que o TS vai nos dar 78,3 graus Celsius. Então, temos uma estimativa de temperatura da superfície, 78,3. Vou calcular agora, ver se aquela minha hipótese de TF igual a 350 Kelvin, esse chute, né? Ver se isso é uma boa estimativa ou não. Então nós vamos calcular com isso daqui, TF igual a TS mais T infinito sobre 2. E essa continha vai dar 51,6 graus Celsius, que é igual a 324 Kelvin. 324. Então, eu tinha estimado 350 para a temperatura de filme, para pegar as propriedades, agora eu cheguei a 324, pouquinho abaixo. Então agora eu vou ter que interpolar, infelizmente. Interpolando a 324 Kelvin, novas propriedades. Ó, vou escrever as propriedades agora, lá na tabela. A viscosidade agora passa a ser 18,4 vezes 10 na menos 6. Então, observem que é um pouquinho diferente. O Prandtl vai dar 0,703. Mudou quase nada. Lembra que eu falei? O número do Prandtl é sempre, do ar é sempre próximo de 0,7. Tá? E o K, nós tínhamos tirado 0,03. Estimado, né? Agora, se vocês procurarem lá na tabela, é 28,1 vezes 10 na 13. Então, mudou um pouquinho também. Principalmente a viscosidade e a condutividade. Watt por metro Kelvin. Ok? Então,
Tranquilo. Calculamos as novas propriedades. Com as novas propriedades, nós podemos calcular agora o novo valor de Reynolds. Então, vamos lá. Novo número de Reynolds D, que é igual a VD sobre o novo Ni. Então, mudou o Ni e vai mudar o Reynolds. O novo valor de Reynolds é 20.037 contra 1.792 na estimativa inicial. Então, mudou um pouquinho, né? Com esse novo Reynolds, novo Nusselt. Observe que o novo Reynolds, eu tenho que procurar aqui nessa tabela, caiu na mesma faixa, né? 2.000, continua C e M igual. Então, posso até escrever, o C continua igual, 0,683, e o M continua igual, 0,466, não mudou. Jogando o novo valor de Reynolds, que mudou, Prandtl mudou quase nada, tiramos o novo Nusselt D, que vai dar 21,15. Então, sempre é bom comparar com o anterior. Antes tinha dado 19,9, agora deu 21,15, mudou um pouquinho, né? Novo Nusselt, novo H médio, que é o Nusselt D vezes o K dividido pelo diâmetro. O novo H agora vai dar 23,8 watt por metro quadrado graus Celsius. Então, observem que antes tinha dado 23,9, agora deu 23,8. Quase igual, pessoal, ó. Quase igual, não mudou quase nada. Apesar de o Reynolds ter mudado, o Nusselt mudou, o H acaba não mudando muito. Que é muito bom, tá? O sistema é estável. A não ser que eu dê um chute muito ruim, pessoal. Por exemplo, aqui no começo, ó, se eu chutasse que a temperatura da superfície seria 1000 graus Celsius, tá? A experiência com o tempo nos diz que isso não vai ser assim, tá? Não é assim que funciona, tá? Lógico, experiência, né? Quem não tem experiência pode ficar um pouco ansioso, digamos assim, tá bom? Mas com o tempo a gente vai ganhando experiência e vê que se a gente não der um chute muito absurdo, por exemplo, a gente sabe que ele é mais quente que 25 graus. Agora, o quanto mais? Claro, depende, né? Se aqui fosse uma potência muito mais alta, a temperatura seria mais alta, tá? Se o chute não for tão ruim assim, no final das contas, na segunda interação, nem precisava, né? Essa segunda interação nem precisava. Eu fiz mais por garantia, para me certificar que eu não estava cometendo nenhum erro grosseiro, certo? Se estivesse cometendo algum erro grosseiro, esse H ia mudar bastante. Como o H praticamente não mudou, 23,8 para a interação anterior, que era 23,9, eu até posso calcular o novo TS, tá? Mas vai dar, eu já sei, se o H deu igual, se o H não mudou, entre uma interação e outra, isso aqui não mudou, isso não mudou, isso não mudou. Se o H não mudou entre interação e outra, então o TS também não vai mudar. Mas, fazendo as continhas, nós vamos chegar em 78,5. Comparando com o anterior, que tinha dado 78,3. 78,5. A gente pode dizer que convergiu, tá? Convergiu sem problemas nenhum. Temperatura superficial vai ser essa daqui. Nada muito longe disso. Tá? Ponto 2 é uma diferença considerada pequena. Qualquer coisa abaixo de 1 grau já é bem pequena a diferença, tá? A gente tem até dificuldade em medir temperaturas com precisão menor que 1 grau Celsius, tá? Tá bom demais, a nível de engenharia, isso tá bom demais, certo? Então, o que teve de novo nesse exemplo aqui? Primeiro que é uma geometria cilíndrica e a gente usa um outro tipo de correlação.
E eu introduzi um novo elemento aqui, que é o fato de a gente não saber o TS, não sabe a temperatura da superfície. Lá na placa plana também, vocês já tentaram fazer os exercícios, se vocês já tentaram fazer os exercícios da placa plana, vocês vão ver que lá também tem algumas situações a gente não sabe o TS. Quando a gente não sabe o TS, infelizmente, temos que fazer esse processo iterativo, porque nós vamos chutar um valor de TS para poder tirar as propriedades. E se esse chute for bom, vai dar certo na primeira. Se o chute não for bom, vai precisar de uma segunda interação até uma terceira, tá bom? Então eu aconselho vocês no início a fazer pelo menos 2 iterações para ver se realmente está convergindo para algum valor, né? Tá certo? Se você vê que está convergindo para algum valor, pode parar, tá certo? Não tem necessidade de ficar fazendo novas e novas interações para ganhar pouco aqui nas casas decimais. Tá ok, pessoal? Então esse é o procedimento padrão em convecção. Para calcular o H, precisa calcular o Reynolds, para calcular depois o Nusselt. E o Nusselt, a equação do Nusselt vai mudar em função da geometria, se é uma parede plana ou levemente curvada, ou se é um cilindro, ou se é um quadrado, um escoamento, um tubo quadrado, tubo hexagonal, como a gente viu. Cada geometria tem uma correlação de Nusselt diferente. Quando eu falo em correlação de Nusselt, eu estou falando de algo assim. Isso é uma correlação de dados experimentais. Ou então aquela solução analítica, né? Essa aqui é uma correlação experimental. Cada geometria vai ter uma correlação. Camada limite mista, tá certo? É uma questão de saber qual a correlação mais apropriada para cada tipo de situação. É isso que se resume a convecção, tá certo? Com o Nusselt calculado, calcula-se o H pela definição, né? H é Nusselt vezes o K dividido por D, se for diâmetro, por L, se for placa plana, certo? E o procedimento acaba sendo sempre o mesmo. Dessa maneira a gente obtém o H para qualquer situação, tá certo? Se a temperatura não é conhecida, aí tem que iterar, tem que haver uma interação. Se a temperatura é conhecida, não precisa interagir, porque se as temperaturas são conhecidas, eu vou direto na tabela e sei qual é a temperatura média ou temperatura de filme para aquela situação. Ok? Com isso, encerramos o capítulo 7 e esses são os exercícios indicados. A linha de cima eu já tinha indicado para vocês, são superfícies planas. Agora temos um aqui envolvendo cilindros, tá? Para vocês praticarem um pouco isso que a gente viu agora.